olá, eu sou o pastor Ednilson Lima. Eu sou a pastora Marilza Lima. E nós somos um. O Somos Um de hoje vem com o tema namorar uma pessoa de outra igreja. Namoro com pessoas que são do mundo. E aí, filha, namorar uma pessoa que é de outra igreja, outra denominação, ou então namoro com alguém que é do mundo. Você é da igreja, namorando alguém que é do mundo. É meio forte isso, né? Quer dizer, é bem presente, né? A gente sempre tem essas discussões com jovens. Passou, estou gostando de uma pessoa, mas não é da igreja, ou é de outra igreja. E aí, como é que fica isso? Nós que somos pastores, nós já vimos essa novela da vida real. E assim, o que acontece no final, geralmente, traz assim uns probleminhas para os dois, né? Dos dois lados, que envolvem duas pessoas. E é isso que a gente vai ver no relato de hoje do Mateus. O Mateus vai falar com a gente no relato dele. Meu nome é Mateus, tenho 22 anos, sou cristão e faço parte do grupo de apoio do Ministério Jovem da minha igreja. Há 3 meses, conheci uma colega de faculdade e com o tempo comecei a gostar dela. Ela cresceu na igreja, mas atualmente não frequenta, embora tenha caráter, respeite os pais e seja dedicada profissionalmente. Falamos muito sobre Deus e quando sugerirmos a igreja, ela disse que não gosta muito do estilo da minha, mas toparia visitar outra. É pecado iniciar um relacionamento com alguém que não é da igreja? E aí? Eu vou jogar para você. Né? É pecado uma pessoa começar um relacionamento com alguém que não é da igreja? Eu não sei se a palavra seria exatamente pecado, mas a Bíblia fala sobre o jugo desigual. E é um jugo desigual. Sem sombra de E dúvida. havia uma orientação para o povo de Deus não se meter num jugo desigual. E o Mateus, ele é um jovem que serve a Deus, mas como muitos jovens que nós conhecemos, passam por aquele momento de estar na faculdade. E a questão é, quando você convive muito com uma pessoa, forma um vínculo. Sim. Talvez esse vínculo nem seja para um namoro, mas existe ali se identificaram em algumas coisas. Né? E logo de cara o crente pensa o quê? Caramba, ela não é crente. Ela não serve a Deus. E agora, o que eu faço? No caso do Mateus, ele é um jovem, né, só tem 22 anos, e ela já foi cristã. Ela já frequentou a igreja, já esteve né? na igreja. E hoje não frequenta mais. Agora, eu achei muito interessante quando ele fala aqui que ele é cristão, ele faz parte de ministério da igreja, né? Mas aí ele conhece na faculdade. Parece que muita coisa acontece na faculdade, né? Muita coisa. E ele começa a gostar. E tem uma coisa que ele fala que me chamou a atenção na hora que a gente estava escutando o áudio, quando ele fala assim, eu perguntei se ela iria na minha igreja e ela falou, não gosto da sua igreja. Do estilo da sua igreja. Se for em outra, eu toparia até ir. Quer dizer, como é que reagir? Como é que esse jovem deve reagir numa hora dessa? Como é que... Eu penso o seguinte, ô Mateus, bom, você tem a sua igreja, você é envolvido com a sua igreja, você tem ministério na sua igreja e você está se envolvendo com uma pessoa que já frequentou a igreja, mas não é uma pessoa cristã, não é uma pessoa que tem os mesmos princípios, como a minha esposa falou, é um jugo desigual. Quer dizer, e ela vai te arrastar para outra igreja? Esse relacionamento já vai começar desse jeito? Eu penso o seguinte, quando Jesus ele é o Senhor da sua vida, e você, então, vai entrar num relacionamento. Mas ele é o Senhor da sua vida. Ele tem a primazia, ele é o primeiro. Então, com um pedido desse, eu acho que já é um pé atrás para o Mateus falar assim, peraí, tem algo errado aqui. Quer dizer, eu que tenho que abrir mão da minha igreja e ir com ela em outra igreja? E ele não é só um frequentador da igreja. Não. Ele faz parte de ministérios da igreja. Ele é envolvido com a igreja dele. E aí, por causa de um namoro que está iniciando, de uma relação... ainda nem está namorando. Ainda nem está namorando, uma relação que parece que ainda está se iniciando. Ele vai ir frequentar outras igrejas, tudo bem, digamos que ele vá, não tem pecado nenhum em ele visitar outra igreja. Mas e se essa relação se torna séria? Justamente. E se começa realmente o namoro? Ela não gostando da igreja dele, e ele envolvido com a igreja dele, como é que fica?
Ele está muito preocupado se é pecado. Mateus, eu posso te falar assim, com toda segurança, pode até não ser pecado, mas pode te levar para o pecado. Pode te levar para estar fora da vontade de Deus para a sua vida. E isso é muito preocupante. Sim, e outra coisa, ele fala assim, olha, ela, embora ela tenha caráter, respeite os pais, seja dedicada profissionalmente, um monte de gente é assim, Mateus. Isso não significa nada. Ela frequentou a igreja e ela é muito dedicada, ela respeita os seus pais. Tem muito pecador, tem muita gente de outras religiões que, se você conviver com a pessoa, é uma pessoa parece boa. Até que ela conhece a Bíblia. Parece até que é crente. Parece que é cristã, porque ela é uma pessoa corretíssima, uma pessoa direita, uma pessoa amável, honesta, que trata muito bem seus pais, que são as características que ele está dando. É como se o Mateus estivesse dizendo assim, ó... Eu acho que ele está tentando justificar o que ele quer fazer. Exato. Ela não é da igreja, mas ela já foi. Ela mantém costumes cristãos, então eu vou conhecer. E aí, sinceramente, com todo respeito a toda essa situação, está me parecendo um laço maligno. Para tirá-lo da igreja dele, para tirá-lo da igreja dele, tirar o ministério dele, porque ele tem ministério na igreja, não é só um frequentador da igreja, e isso pode dar ruim. Eu atendi uma pessoa e eu disse para ela exatamente isso, filho. Eu falei, olha, aonde Deus nos planta é um local que a gente deve estar. Cuidado com essa situação de sair da igreja por N motivos, seja lá o que for, porque se Deus te plantou ali, o teu lugar é ali, querido. O teu lugar não é onde você quer, não, é onde Deus quer para você. E se Deus preparou essa menina para esse rapaz, como assim se ela nem gosta da igreja dele? Pois é, estranho isso, né? Como é que isso pode estar, isso está dentro da direção de Deus, se ela não quer nem ir lá visitar? E ela diz que não gosta, mas ela nem foi visitar. Ela ouviu falar. Porque quando é assim, a pessoa ouviu falar. Porque ela nem esteve presente, nem gastou um tempo vendo como é. Eu, assim, Mateus, olha só, se você realmente acha que Deus está, que tem futuro e que Deus está nesse negócio, insista para que ela visite a sua igreja. E ore ela tem que visitar a sua igreja. E ore, filho. Quantos atendimentos nós damos assim? Pastor, eu estava pensando em namorar fulana. Aí o que a gente fala? Querido, vai orar. Claro. Vai orar. O nosso primeiro passo no namoro não é beijar na boca, não é marcar encontro, não é nada disso. O nosso primeiro passo no namoro é falar com o Criador. Senhor, é essa pessoa que o Senhor tem para mim? Eu preciso e observar os sinais logo depois. Sim, mostra para mim, mostra para mim realmente se é ela, se ela tem as características de uma mulher de Deus, né? Eu estou rindo porque eu lembrei de um jovem que veio falar comigo sobre namoro. E eu falei com ele assim, vem cá, você já está orando por ela ou está orando em línguas com ela? Aí ele ficou me olhando, não entendeu bem. Eu falei, você está entendendo o que eu estou falando? Você já se encontrou com ela? Já tem saído? Já tem se beijado? Já estão namorando? Aí ele ficou meio sem jeito. Pastor, a gente já saiu algumas vezes. Pois é. Então você está perguntando o quê? Está só comunicando. Já passou a frente limite, da coisa. Você está orando, mas está orando em línguas junto com ela. Você não está... na verdade, orando ao Espírito Santo, pedindo a Deus direção e observando os sinais. Porque assim, orar e começar não é a mesma coisa de orar, esperar e observar. Esperar e observar. Aí você observa, você vê como ela é, se ela é dedicada, se ela tem apego às coisas de Deus, porque você está começando um relacionamento com uma pessoa que não quer na sua igreja. Justamente, já é um sinal, né? Já é um sinal. E se ele tiver chamado para ser um pregador nessa igreja, como é que fica? Não vai avante. Não vai avante. E se ele sai dessa igreja para ir frequentar e ver se ela vai gostar de uma outra igreja? E como é que fica isso? Quer dizer, me parece mais um laço, infelizmente, do que uma coisa dirigida por Deus. Pois é, e essa menina, ela pode até ser tudo isso que ele falou. Mas se isso não quer dizer nada. Justamente. Mas se ela não tem Deus como o único e suficiente salvador da vida dela, se ela não serve a Deus, a Bíblia fala que é jugo desigual. Sim. E a Bíblia também diz uma coisa, Mateus, que é muito forte. Não remova os limites antigos, né, que se fala, né? Porque Deus, ali, ele está dizendo o seguinte, eu já dei todas as diretrizes para o meu povo. Sim. Em Deuteronômio 7, quando o povo vai entrar na Terra Prometida,
Essa é uma das orientações que Para Deus não dá, se né? envolver com Fala, aquelas vocês vão mulheres, entrar lá, né? lá tem 7 nações. Tem 7 nações. Vocês não vão dar os seus filhos, não vão permitir que seus filhos se envolvam com as filhas deles. E vocês não vão deixar suas filhas se envolverem com os filhos deles. Porque se isso acontecer, seus filhos, eles vão terminar fazendo o que eles fazem, adorando os deuses que eles adoram e praticando as coisas que eles praticam. Então, não se envolvam. Não faça isso. Então, é uma orientação, tudo bem, está na lei, não está lá no Novo Testamento, mas é uma orientação que serve para permear a nossa vida Mas aí até o final. Mas a questão do jugo desigual está lá em 2 Coríntios, vou até conferir aqui, mas está no Novo Testamento. Sim, então, é a mesma coisa no final das contas. Pois né? Então a questão não é essa, se está no velho ou se está no novo, sabe? Quando ele fala de jugo desigual... 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Justamente. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Pois é. Então, assim, não tem... A gente tem que parar de se dar desculpas, sabe? Você se identificou com essa menina, Mateus. Tudo bem, isso aí é normal, é normal. Mas você precisa confiar no Deus que você serve. Confia nele. Se essa menina verdadeiramente é para você, ela vai se tocar, que ela precisa ir na tua igreja também conhecer e não julgar sem nem ter ido lá, entendeu? E outra coisa muito importante, como meu esposo falou, se Deus te deu um ministério nessa igreja, é algo seríssimo. Não abra mão por causa de um namoro. Fique esperto. Porque assim, hoje é um convite para você ir para outra igreja. Amanhã é um convite, olha, eu fui na igreja com você. Você pode ir lá naquela festa comigo? Você pode ir naquele show lá no Maracanã comigo? Lá em Copacabana comigo? Ah, mas eu sou cristão. Tá, tudo bem, mas eu não fui na igreja com você. Custa você não precisa se envolver. Você só vai ficar do meu lado, porque a gente se ama. E daqui a pouco você vai, daqui a pouco começou e de repente sua vida está toda, sua vida com Deus está toda destruída e você começa de repente a ir para o outro lado. O pecado te separa de Deus e por aí vai. A Bíblia fala um abismo que vai chamando outro abismo. E quando você for ver, a coisa já foi embora. É verdade. É muito triste porque a gente fica vendo as pessoas que servem a Deus, como o Mateus está falando, que já serve no apoio lá dos jovens, né? E elas, na hora que são confrontadas com uma situação que deveria ser simples, sabe? Ela ainda tem dúvidas. Ela ainda tem dúvidas. Era simples, Mateus. Minha querida, então vamos fazer o seguinte, eu vou orar, porque eu já sirvo a Deus na minha igreja já. Eu não preciso visitar a igreja nenhuma. Se você não pode ir na minha, então vamos orar? Vamos orar. Tudo faz sentido. Simples, é simples. Eu até entendo assim, se ela fala assim, poxa, Mateus, eu também estou gostando de você, eu quero conhecer a sua igreja, eu quero conhecer o seu pastor, os seus amigos jovens lá, eu vou lá no grupo jovem com você, mas depois você também vai em outra igreja, pode ser que eu sirva a Deus em outra igreja. E, de repente, até o próprio Deus ia mostrar para ela e para ele que eles não eram para ser namorados. Justamente. Só se encontraram para que ela voltasse para Cristo. Né? Justamente. Ou, quem sabe, até ajustasse os dois, tudo bem, seria questão de ajuste. Mas ela dizer para ele que ela não quer ir na igreja dele, porque ela não gosta da igreja dele, eu acho que isso já é um sinal que é quase a lua caindo na cabeça dele, dizendo... É só ele que não está vendo, né? É quase a lua caindo na cabeça dele. Né? É aquela coisa de me dar um sinal e Deus está dando todos os sinais e a pessoa não quer ouvir, Justamente. não quer ver. Então tem que ter um cuidado muito grande com isso. É verdade. Principalmente você que tem ministério, tá? Você que não está só frequentando a igreja, você foi chamado. Você tem um ministério. E o ministério é coisa séria, é um chamado de Deus, você tem que ficar ligado nisso, tá bom? A gente está vivendo uma época que as pessoas têm buscado uma liberdade fora do que é ensinado na Bíblia Sagrada para servir a Deus. Então, eu sirvo a Deus, mas tenho a minha liberdade e ela não vai ser cerceada, e ninguém vai me impedir de fazer o que eu quero. E eu sirvo a Deus, a si mesmo, e Deus me ama. Então, a gente está numa época em que as pessoas dizem que Deus é amor e a gente serve a Deus de qualquer maneira. Mas, Deus me ama, né? Deus me ama. Ele me ama. O importante é que Ele me ama e eu amo. E Deus é amor e está tudo bem. E, sei lá, parece que as pessoas estão vendo muita borboleta por aí. Lê a palavra que é bom ou nada, exatamente. né? Aí deixa a palavra de lado. Justamente. E esse ponto é um ponto muito individual, muito importante, muito particular. E que, claro, ninguém quer que o pastor se meta no seu namoro, né? Claro. E nem o pastor quer se meter em namoro de ninguém. Agora, o que está escrito
Está escrito, julgo E não desigual. vai mudar, né? Não vai mudar. A orientação quando entrou na terra prometida para não dar seus filhos, não tomar a filha deles. Quer dizer, a Bíblia está repleta de orientações. Seja para no que Novo ou você- no Velho Testamento. Exatamente, para que você inicie uma relação com pessoas que estão, no mínimo, na mesma fé. Justamente. Para que possam falar a mesma língua. E é bom... Porque senão é complicado. Né? Justamente, filho. E é bom ser falado aqui o seguinte, que as consequências disso não são tão fáceis de lidar. Vamos dizer que ele case com essa menina, tá? Um exemplo. E aí, vamos criar nossos filhos em qual igreja? Na sua ou na minha? E se ela não estiver na igreja? Eu Aos posso domingos, levar... vão para a praia ou vão para a igreja? Nada contra a praia, né, Nada filho? contra a praia. Mas aí, como é que vai ser? Como é que vai ser a criação dessas crianças, já que os Exatamente. pais são de fés diferentes, né? Uma orientação espiritual diferente. Um conheceu Jesus um pouquinho, voltou para o mundão. E quem garante que ele ainda vai estar na presença de Deus? Sim. Né? Bom, Ainda tem isso a gente está tudo. falando sobre o Mateus, que só tem 22 anos, está pensando em namorar ainda. Pois é. Mas é bom deixar bem claro que a gente está falando, o relato de hoje do Mateus, é de um jovem de 22 anos, que não só frequenta a igreja, ele é envolvido com ministérios da igreja. Então, Pois é. E ele está preocupado com isso, porque conheceu uma menina na faculdade que está desviada e está gostando dela. Então, ele tem que pensar bem antes de iniciar um namoro desse tipo que pode desorientá-lo, pode tirá-lo da igreja dele, inclusive, e até fazê-lo perder o ministério. E Jesus sempre tem que vir em primeiro lugar. Pois é, a gente vai agora ver o que o pessoal na rua acha disso. Vamos lá? Não. Porque diferença existe em todo momento. Então, religião é o mínimo. Não. Por que não? Acho que todo mundo tem direito a namorar com quem quiser, independente de religião, sexo, qualquer coisa. Então, segundo o que diz a Escritura Sagrada, a Bíblia diz que nós temos que nos relacionar com alguém que tenha o mesmo credo da gente, né? A mesma crença. E então eu acho que é errado, sim. Não, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que você só tem que respeitar a religião do outro, porque não tem nada a ver isso. Eu acho normal isso. Não interfere. Havendo respeito, isso que a pessoa tem que ter, respeito pela outra. Se ela gosta, ela vai aceitar isso e respeitar. Não muda nada. Olha só, veja bem, eu acho que isso aí é decisão da pessoa, né? Se a pessoa, por exemplo, ela acha que vai haver divergência, né, de opinião, de escolha, de decisão, eu acho que é errado. Se ela, por acaso, não vê dessa forma, eu acho que aí a decisão é dela. Eu, particularmente, sou evangélico, então eu acho que um evangélico não deve namorar uma pessoa de outra religião. Mas aí eu respeito a decisão da pessoa. Então, respeitar a decisão da pessoa, nós respeitamos. Todo mundo respeita a decisão do outro. A gente não vai se meter no espaço do outro. Mas, assim... A pergunta é se é errado. Exatamente. Eu acho que esse é o X da questão. Esse é o X da questão. Esse é o X da questão. É errado. Ele falou assim, eu sou evangélico. Então, diga, amigo, é errado. Ele disse, né? eu acho errado namorar uma pessoa da outra religião, Agora, ele mas se ela decidir fazer, o problema é dela. Mas... É claro, o problema é dela, porém, vai ter sérios problemas. Pois né? é. Sérios problemas. Digamos que chega naquela fase do doce. Então, a sua esposa quer preparar um doce para o santo, para a entidade que ela conhece, e ela quer dar para os seus filhos. Que não é nada demais. Porque para ela não é nada demais, é só uma oferenda. Ou Halloween. Ou Halloween. Quer dizer, não, como é que vai ficar isso? É o tal do julgo desigual que a gente falou no bloco anterior. Filho, quando a gente se converte, quando eu me converti, você não se converteu ao mesmo tempo, lembra disso? A gente era casado. Pois é, nós já éramos casados, já tínhamos 2 filhos, tudo miudinho. Eu me converti. Aí chegou a época do carnaval. Meu pai queria levar as crianças na praça para ver lá as coisaiadas lá em São Gonçalo eles falam perrô, né? Perrô. Tá. E eu falei, não, ninguém vai na praça ver nada. Ninguém vai na praça ver nada. Agora nós somos crentes aqui em casa. Você não era, mas eu tava igual Josué. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui todo mundo é crente, não vai ninguém ver nada, não. Mas que bobeira, as crianças podem passear na praça. Não pode, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu não vou me misturar. Eu não vou. Aí chegou o dia lá do doce lá do santo lá.
Não, aqui em casa ninguém come doce oferecido. E as crianças doidinhas para comer os doces. Não, aqui em casa ninguém come esses doces. Nem que eu vá na padaria comprar doce, mas ninguém aqui vai comer doce. Porque eu estava ensinando aos nossos filhos como é servir a Deus. Então, a palavra de Deus, ela não muda porque eu sou boazinha, Sim. porque eu sou uma pessoa honesta. A palavra de Deus continua a mesma. E o que é errado, o que é certo, e não dá para fazer o que é errado. Se tornar certo porque você quer. Não dá para negociar. A palavra de tem Deus, com a negociação. palavra de Deus, não tem negociação. Não é isso? Olha, eu vou te falar, a gente, é lógico que a gente é discriminado por causa disso, falam mal da gente, falam que a gente até é um pouco nariz empinado, um pouco metido, a gente acha que não pode se misturar, outras religiões se misturam, mas a gente não. E nessa, alguns, até pastores mesmo, alguns evangélicos estão entrando nessa influência e estão começando a querer misturar as coisas. Quando a Bíblia fala que não tem como. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Até isso a Bíblia fala. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para manter firme, né, a nossa fé. Não é fácil, ainda mais nos dias atuais, no século... Que tudo está liberado, Que tudo está liberado e que várias igrejas, inclusive, já estão fazendo até evento de Natal com Papai Noel dentro das igrejas. Então, assim, é difícil para você que quer levar o evangelho a sério, né? E mostrar para os seus filhos... a verdade. O que é. Tá? A palavra de Deus é isso. Está lá. Então, Não remova os limites antigos. Exatamente. A gente está na graça, estamos vivendo a graça sim, mas os limites foram colocados pelo nosso Deus. E por alguma razão. Ele sabe. E sempre por melhor, né? Sim. Tem ainda uma pergunta que nós vamos ver agora e é muito interessante. Vamos lá, pessoal, ver essa pergunta? É possível construir um relacionamento que honre a Deus, mesmo estando na mesma denominação, mas em níveis diferentes de maturidade espiritual? Eita! Eita! Assim, é mais tranquilo, né, do que você namorar uma pessoa que é do mundo ou de outra denominação. Porque agora está se falando de uma pessoa da mesma denominação, que tem mesmos costumes, mesma palavra, mas mesmo pastor. É como se um tivesse aqui e o outro ainda tivesse aqui embaixo, né? Exatamente. Aí eu acho que é possível e é importante, só que quem acha que está acima no sentido espiritual, na maturidade, essa pessoa precisa meter o pé no freio. Se é de Deus a coisa, mas ela tem muitas falhas, pastor. Tá, mas ela é de Deus? Mas ela está começando, ela tem muitas... Tá, tudo bem, então você espera, ensina, espera a maturidade chegar. Sem julgamento, Sem julgamento, Sem julgamento. Complicado. Porque, por exemplo, se eu fosse pensar assim, então eu iria olhar para você na época que você se converteu, de cima para baixo, porque eu já era convertida há 3 anos. Sim. Se eu ia te desprezar... Você estava 3 anos à minha frente. Eu ia te desprezar no sentido espiritual, não, porque eu já conheço a Deus há 3 anos. Isso não tem nada a ver, isso para Deus é nada. É isso que eu ia falar. Isso para Deus é nada. Não tem nada a ver. Tanto que eu ainda fui batizado no Espírito Santo primeiro que você. Foi. Depois que você foi, né? Isso foi incrível. Eu para Deus, Senhor, o que é isso, Senhor? Esse homem estava na sujeira, no monturo, o Senhor tirou ele de lá e agora ele vai ser batizado no Espírito Santo primeiro que eu já estou há 3 anos. E Deus olhou para mim e falou, para com isso. Por quê? Porque isso para Deus é nada. Nada. Esse negócio de tempo, de tudo, a pessoa acha que porque está 30 anos na igreja... E o irmãozinho chegou agora? Chegou agora, mas Deus ensina. Pois é. E é lógico, a pessoa que está começando no evangelho, ela vai cometer alguns erros bobos, né? Porque são as meninices. Exatamente. São as meninices. Que o Espírito Santo ele vai trabalhando, é um processo. Exatamente. E quem já está ali há algum tempo precisa ter, como a gente viu, acho que você viu agora, não sei se foi 1 Coríntios, foi a passagem que a gente estava vendo, Felipe, que eu falei contigo sobre os fracos na fé. Então... Por quê? Fracos na fé. Romanos 15, versículo 1 diz, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Pois é. Então a gente tem que Se o marido ele tá na frente, muito pelo contrário, ele tem que dar a mão a ela e puxar ela para o nível dele. Se for o caso, ele tem que descer Dá uma paradinha, a Bíblia manda descer para a casa do oleiro. Justamente. Para ver como é que aquele oleiro fazia aquele jarro, e quando o jarro estava mal feito, ele quebrava o jarro todo e fazia de novo. Quem sabe E Deus falou, vou fazer isso com vocês. Pois é. E quem sabe até
Você que pode estar passando por isso, tá? Ah, você está na frente, seu esposo está atrás ou vice-versa. Quem sabe Deus não quer que você desça um pouquinho, até para o narizinho descer para o lugar, entendeu? Eu sou usada na igreja, eu sou usado na igreja, porque eu estou do lado do pastor, porque eu ajudo na Santa Ceia, você só é membro da igreja, tem que me ouvir. Justamente. Alguns até querem aproveitar essa situação de ser um pouco mais maduro, até para controlar o outro, né? Você não sabe nada, você está aprendendo agora, fica Exatamente. quieta. Gente, que isso? Não é por tempo de casa que você tem mais experiência espiritual do que o outro, não, querido. É o Espírito Santo que trabalha isso em nós em todo o tempo. Então, a pergunta aqui é se isso é possível, mesmo estando em níveis espirituais diferentes. É possível sim, mas como a Bíblia falou, tendo paciência com a fraqueza do outro. Exatamente. Se a gente tem paciência com a fraqueza do outro, a gente ajuda essa pessoa e aprende, porque nesse processo a gente aprende também. Jesus falou uma vez para os discípulos que discutiam entre eles quem seria maior no reino. Jesus catou uma criança, trouxe para perto dele e falou assim, ó, sejam como essa criança aqui. Porque se vocês não forem humildes como essa criança aqui, vocês nunca vão ser maior lá no reino. Simples, humilde. Tem que ser assim como essa criança. Pois essa humildade, essa simplicidade. Então, se você tem um pouco mais de experiência e conheceu alguém que você entende que vai ser a sua metade, né? Que é a varoa, o varão que Deus preparou, né? Mas que está começando. Então, você tem que ter paciência para ir ensinando e aprendendo junto e ter sabedoria de Deus. E uma hora vai chegar. Esperar mesmo com paciência, como diz o Salmo 40, e entender que vai chegar lá. E aprender com esse processo, né? Porque para saber se realmente é a pessoa. Justamente. Pode ser que não seja. Nesse processo, até isso vai ser respondido. Se essa é a varoa ou o varão que realmente vai caminhar para o resto da vida contigo. Não adianta colocar os pés pelas mãos. Não, para quê? Correr. O namoro é justamente para isso, né, filho? Então, mesmo que esteja em níveis espirituais diferentes, ali o próprio Espírito Santo vai falar com os dois se realmente aquele relacionamento é para a vida toda. Se eles vão equilibrar isso e vão conseguir seguir adiante, ou se não é a pessoa. A gente está falando de namoro, né? A gente está falando no caso do namoro. É, isso aí. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Somos Um, como eu costumo dizer, né? E hoje nós falamos sobre namoro, sobre namorar pessoas de outra igreja ou namorar pessoas que são do mundo e fechando falando sobre a importância de a pessoa saber lidar com a maturidade, quem tem mais, para namorar uma pessoa que tem menos, maturidade espiritual, sendo da mesma denominação. Chegamos ao final, passou rápido, né? Pois é, e aí a gente precisa falar com vocês que se você precisar de algum aconselhamento, você pode nos chamar no DDD 21, né, que é Rio de Janeiro, 99341-5064, lembrando que é o WhatsApp. E lá no YouTube também você acha o canal CJC Oficial, onde você pode deixar sugestões, pedido de oração. O pastor Ednilson também está na mídia. Como é que é lá no Instagram, Instagram, PR Ednilson Lima. PR Ednilson Lima vai encontrar a gente lá no nome de Jesus. O meu é por extenso, né? Pastora Marilza Lima, e você também tem o canal CJC. E sempre pode ali contar conosco, deixando perguntas, deixando ali as suas dúvidas, e a gente vai responder em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acabou, amor. Acabou. Oh, meu Deus. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe vocês. Até o próximo Somos Um. Fique com Deus. Amém.